está na Virtual. Muito mais que conexão, uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias traz a informação. Virtual News. São 9 horas mais 46 minutos. Um bom dia para você que está acompanhando a partir de agora o seu Virtual News, nesta manhã de sexta-feira, dia 12 de agosto de 2022. Eu já comecei sorrindo porque estava uma festa aqui no estúdio e os dois que estão aqui hoje já estavam fazendo coreografia aqui da vinheta de abertura do programa. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho e com certeza isso vai para a rede, tá? Isso não vai... Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E um bom dia especial a você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Sexta-feira, dia 12 de agosto de 2022. Para quem aniversaria hoje, tudo de bom, parabéns, feliz aniversário. Deus abençoando a sua vida sempre. Bom dia, Maria Clara, bom dia, Juliana, bom dia, André Santos. Bom dia, Márcio Chaves, Maria Clara e todos os espectadores e ouvintes da Rádio Virtual News. Hoje, sextou em clima de dança, em clima de festa aqui no estúdio. Vocês Sempre um querem prazer fazer estar aqui. aí no vídeo ao vivo, na dancinha aí? Já. Pois é, bom dia Márcio, Maria Clara, bom dia Juliana, um prazer ter você aqui com a gente hoje e bom dia para você que está aí acompanhando mais uma sexta de notícias aqui na Virtual News, com o início que mereceu uma dancinha de abertura assim. Tá, então o pessoal tá bem animado aqui, isso é muito bom, clima em alto astral. Vamos, já que tá tudo em alto astral aqui, antes de começar a gente seguir para notícia, vou fazer a selfie aqui para daqui a pouco postar no WhatsApp, né? Fazer aqui, aquela selfie padrão, aí, deixa eu pegar a Juliana do lado de cá, pegou a André, deixa eu pegar pra cá, isso, André aqui, Maria Clara lá, todo mundo aqui. Bom, deixa eu abrir aqui, eu tô aqui para não ficar enrugado, né? Tem esse negócio aí, isso assim. Aí, Maria Clara olhando para cá também, todo mundo. Bom dia, sextou. Isso. Olha que maravilha, né? Olha que maravilha. Daqui a pouquinho tá no WhatsApp a fotinha. Ao vivo, né? Ao vivo é ao vivo, né? Quem Ao sabe vivo é faz uma ao maravilha, vivo. é uma E quem maravilha. não sabe também. Quem não sabe aprende. Vai aprender. Aprende no erro, Bora mas lá. aprende. Vamos para as matérias desta manhã de sexta-feira. Sextou com a friaca hoje de manhã, né? Friozinho e chuva. E até com cara de chuva hoje ainda, né? Aí estamos chegando sexta-feira aí, mas antivéspera dos Dias dos Pais. 12 de agosto de 2022, principais notícias. Para não passar em branco. Presidente da Colômbia, Gustavo Petro, propõe ampliação da legalização da maconha. Isso está dando um BO lá, está uma discussão danada, né? As Farc, o pessoal que está com tráfico, maconha, tem essa questão do mundo observando, afinal de contas é a maior produtora de cocaína na Colômbia. Então, Petrobras inicia vendas de direitos minerários em potássio na bacia do Amazonas. Outra aí que chama a atenção. Moro ameaça processar por má fé quem questionar sua candidatura na Justiça Eleitoral. Aí, Moro diz que, ó, se começarem a brincar comigo, eu não vou brincar não, hein? O negócio aqui eu vou processar por má fé. Processou um presidente, né? Vai processar. Moro, Olha pra assim. você. Cafezinho. Brasileiro é espancado por seguranças em boate em Portugal. De acordo com a boate, não foram os seguranças da boate, foram algumas pessoas que estavam ali e acabaram fazendo, mas foram retirados da boate e houve espancamento, né? Outra questão também que já houve um incidente anterior com um brasileiro fora do país. Nada justifica pancadaria, espancar. E sem falar que o Portugal nessa hora tá na visão do mercado do cenário internacional pelo número alto de xenofobias, né, naquele país. E
principalmente, em primeiro lugar, nesse número, é com brasileiros, né? Precisa ser visto isso. Essa Já questão, a sociedade estava... Porque, na verdade, eu não vou chamar de invasão, né? Mas houve uma ocupação contrária, né? As colônias, as antigas colônias portuguesas estão acessando agora a pátria-mãe, né? Sim. E aí retornando a Portugal. Quer dizer, há um número maior de pessoas. Então esse conflito de cultura, será que é isso? Sim, e é interessante a gente observar esse movimento migratório contrário e pensar que o próprio governo português abriu portas, né? Convites, entendeu essa movimentação. Existem áreas ali em Portugal que são praticamente desabitadas, que a população é extremamente idosa e que precisa movimentar, renovar o seu capital, a sua população. E me parece estranho, confuso isso, né? De repente, todo o governo faz uma ação de recebimento desses brasileiros e de outras comunidades de língua portuguesa e, de repente, você tem esse movimento revés da própria população. Não vamos esquecer o que aconteceu também lá em Portugal com Bruno Galhaço, com a Giovanna Eubank e os filhos, né? A questão do preconceito também. E dentro desse escopo, vale relembrar que a maior colônia brasileira de estrangeiros fora do país é em Portugal, né? E aí a gente tem que passar por isso, vamos ter que superar de alguma forma. Eu acho que cabe aí às relações exteriores conversarem entre si e tentar encontrar um meio termo na lei para que essas pessoas que abusam, né, nesse sistema acabem sendo... Né? Acho que está na hora aí do Itamaraty começar a se movimentar a favor dos brasileiros que estão lá. Há uma aproximação, né? Sim, e tem esse detalhe que a gente tentar entender também o momento nacional, né, no Brasil, de que forma que a diplomacia brasileira está se movimentando na defesa de seus cidadãos no exterior. Então, sim. Em Roma, como os romanos, né? Mas, assim, Portugal, Brasil, todo brasileiro acaba sendo cidadão português, né? Sim. E a gente recebe tão bem, né? Os portugueses aqui, um pouquinho de respeito. Tudo bem que a gente não vai apontar uma nação por uma ação de alguns indivíduos, né? Mas que isso seja coibido, né? Senão já passa do limite, vira costume, não pode, né? FBI vasculhou mansão de Trump em busca de documentos nucleares, diz o jornal. Olha só, o Trump, mais uma vez, numa situação Ele aí, sempre acha um jeito de Federal ficar notícia, né? Ele sempre... Federal Bureau de Investigation, não é isso? Como? Desculpa? Federal Bureau de Investigation, é isso? Federal Bureau. Exato, Investigation. Nosso Federal Bureau. Para assuntos linguísticos. Né? Não mesmo. Canadá, Japão, Estados Unidos. Um homem viajado, um homem conhecedor do mundo. Vamos lá. Justiça pede prisão de goleiro Bruno por não pagamento de pensão. É o filho que ele teve com a Elisa. Então, tá lá, acho que são 97 mil reais, se não me engano. Acho que a prisão dele tinha que ser para além da questão da pensão e sim da responsabilização da morte da Elisa Samúdio. Isso parece que foi umas coisas nesse né? país que acontecem e que a gente fica... Como que tá? Quando eu li a prévia, eu falei assim, nossa... A justiça está funcionando na questão de pensão e realmente funciona muito sim. Na questão da pensão. Mas e toda a conversa, toda a situação que se gerou no caso Elisa Samúdio e que, né, até hoje fica... Pai e filho, né? Não existe, né? Não, de jeito nenhum. É complicado. Pegadas da Era do Gelo lançam luz sobre os primeiros habitantes da América do Norte. Eu acho super interessante quando nós buscamos entender e a história. Isso nos mostra que todos temos a mesma origem, né? Todos. O ser humano surgiu em um momento e dali ele se expandiu para o mundo, né? Todos temos uma mesma origem. Isso é muito bacana. E tá aí, voltando no tempo para entender que na Era do Gelo lançam luz sobre os primeiros habitantes da América do Norte. A dificuldade de sobreviver hoje no mundo, né? Existe dificuldade. Imagina naquela época, né? Com certeza. Se hoje a gente tem todos os recursos que temos e a gente ainda não aprendeu a lidar com a natureza e o processo evolutivo, imagina naquela época, né? A gente está aqui hoje, inclusive, por conta dos seres que evoluíram. Então evoluíram, né? Que enfrentaram tudo isso. Você sabe que é por isso que agora eu estou estudando história, né?
Você está estudando história? Agora eu tô fazendo Maravilha. graduação em História. Daqui a pouco uma nova historiadora aí na cidade. Maravilha. Pra fazer soma com Wellington Borges, Francisco Torres e toda a turma aqui Legal, bacana. dos Parabéns. historiadores. É Estou isso bem aí. animada. Isso é muito bom, parabéns. É isso aí, Juliana. Segundo acusado de sequestrar os cães de Lady Gaga, é condenado a 6 anos de prisão. Olha só, 6 anos de prisão. O dog foi É sequestrado. o dog da Lady É o dog da Gaga. Lady Da Lady Gaga. Às vezes a gente se pergunta. Não que não tenha que se dar importância, porque a gente realmente, quando a gente gosta de animal, a gente pega um amor absurdo, né? Mas os valores. Não é? Né? Sequestrado. Os valores do sequestro, entendeu? É, Até onde o ser humano chega a sequestrado, sequestrar um cachorro, mas enfim. Olha, ele vai latir pra você ouvir do outro lado da linha, pra você saber que eu tô com o teu cachorro. Né? Prova de vida. Gente, não, realmente... Mas é um abuso. É né? meio- É um Nossa, abuso, tô sem noção. assim, Não, né? é realmente... Tentar, principalmente ela, por ser uma artista ícone, né? internacional, um ícone da música mundial. E aí, como que eu afeto essa pessoa, né? De que forma que eu atinjo ela? Uma mulher super engajada Mas foi também, dinheiro. opiniosa politicamente, Sim, né? sim, bem Muito colocada. Foi dinheiro? Foi por recurso por dinheiro? Foi atrás por sequestro Não, para dinheiro? Eu Foi acho pra que vai abalar? tudo, né? Dinheiro e tá em evidência, e tá nas minhas. Sei lá, o que se passa na cabeça do ser humano. Meu Deus do céu. Tenor John Williams e violonista Rafael Altro se apresentarão em mostra em São Paulo. Olha aí, já para programação aí para ser bacana, né? Legal. Bacana quando nós temos essa movimentação artística. Vamos às matérias desta manhã de sexta-feira. Itaipu reduz tarifas. O Conselho Administrativo da Itaipu Binacional decidiu reduzir em 8,2% as tarifas de serviço de eletricidade para 2022. O valor estava congelado há 13 anos. Com a decisão, a energia gerada pela usina poderá chegar com preço reduzido à conta de luz do consumidor. A usina do Itaipu é a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta e fornece cerca de 10,8% da energia consumida no Brasil e 88,5% da consumida pelo Paraguai. Usina de Itaipu. Itaipu, olha quantos anos foi Sim. construída essa usina. Na Olha só, verdade, você quer falar alguma coisa, grande- Júlia? Não, pode ir. É muito engraçado, porque assim, se eu não me engano, acho que esse é um acordo bilateral assinado entre Brasil e Paraguai, pelo Rio Paraná, em, sei lá, acho que 73. Mas eu lembro, o Brasil, na verdade, vai fazer 50 anos, e aí é bem interessante essa decisão de reduzir tarifas, porque em 2023 vamos fazer 50 anos da assinatura desse tratado. E aí, pra gente, como população, é até bom, porque eles vão ter que sentar na mesa e realmente conversar sobre esse novo processo de dívidas, né? De como é que vai ficar. Assim, a dívida acaba depois de 50 anos. Lembrando que foi feito um tratado para pagamento dessas dívidas de 20 anos, subdividido em 2 períodos. E aí acabaram se estendendo. E agora, em 2023, realmente essa dívida está findada, acaba. E aí é onde eles vão sentar para rever, se eu não me engano, o anexo C desse tratado que fala na matéria. Na verdade, na matéria na íntegra. E aí o Brasil e o Paraguai vão sentar para rever os custos que foram gastos e aí dividir os royalties Da Itaipu. dessa Itaipu. Olha só que coisa, hein? Ela Depois de representa- 50 Veja, anos, né? né? Na verdade, o plano Ela era 20 anos representa atrás. 10%, Exato. pra gente, pro Brasil, né? E 88% pro Paraguai. Pro Paraguai. Mas aí, então, Mas é... não que ela seja, é porque ela fornece mais ao Paraguai do que ao Brasil. Então, na verdade, o consumo também, essa tarifa, ela baixou para cá, baixou para lá também. Também. Agora chama atenção, 50 anos. 50 anos, o final da dívida. É o que eu sempre, O ano que vem. eu sempre cobro, a gente sempre fala, não estou defendendo nada aqui não. Mas toda administração, ela teria que ser, por obrigação, igual ou melhor do que a anterior. Então, O processo evolutivo deveria ser, né? Deveria ser isso. Então, a partir do momento em que eu chego num período na vida que eu olho para trás e falo, peraí, construíram melhor, fizeram melhor, 50 anos uma hidrelétrica. Furnas também tem. Anos, Então, poxa vida, nós estamos falando da cultura de um país. Nós estamos falando de desenvolvimento. Outro dia eu estava falando aqui sobre a questão da energia eólica.
Então, Hoje também, no Jornal de Manhã, comentava-se sobre a potência da energia solar. O quanto está aumentando os campos de concentração, de captação da energia solar, para poder começar a ver se o país fazer essa começa troca, a responder melhor com recursos sustentáveis, Naturais, para a sustentáveis. produção de energia. está olhando Que eu para os acho- desertos de outra forma agora. O mundo está olhando para os desertos, Saara, Atacama, as pessoas... Peraí, isso aqui na verdade é uma grande usina de energia solar. Porque o ano que vem é um ano também que a política brasileira Vai estar pode noutros- ter um outro caminho, um outro né? A cenário. gente não Eu sabe acredito qual é que o cenário. sim, é. Independente Independente do de quem resultado seja. eleitoral, haverá um outro paradigma de gestão, De gestão. no país. Então, como a diplomacia, novamente, falamos questões aqui de diplomacia, Entre como países. a diplomacia vai agir para que esse contrato atenda os interesses do país, atenda, seja parceiro do Paraguai, sim, mas como que vai se reverter Em para benefício o do nosso Brasil. país? Já que a grande, quase que totalidade da produção de energia mantém o Paraguai em funcionamento. E aqui colabora com uma terça parte, sei lá, não sei nem se é terça parte ou mais da energia que o país precisa. Então a gente tem sim essa... 2023 é um ano de É um ano que muitas promete. coisas que vão acontecer nesse país. E eu acho que a diplomacia será uma decisiva para o reposicionamento do Brasil No cenário. enquanto país emergente, país protagonista de sua história, se reposicionando aí no cenário político e econômico. Lembrando, né, Juliana e Márcio, que os países que fazem fronteira com o Brasil aqui da América Latina são países potentes e são países que realmente podem levar o Brasil para um outro patamar, né? Claro que o Brasil é uma potência da região e o Brasil, lembrando assim um pouco lá atrás, voltando também política histórica, quando o Lula pensou em formar acordos bilaterais com a Mercosul. África, pelo menos, com a E África lá atrás, e a vou África. bem longe, tipo assim, ninguém esperava um resultado positivo. E talvez esse acordo, né, em 73, talvez já vinham se pensando nessa junção diplomática entre os dois países. É claro que, tipo assim, o tratado foi assinado prevendo o final dessa dívida em 20 anos, se estendeu aí por mais 30, mas enfim, o bom é que isso está terminando em 2023. É como a Juliana falou, o cenário político do Brasil vai entrar numa outra vertente, a gente espera, independente de quem assumir a cadeira presidencial, né, que a gente está aí num momento muito crucial, mas eu acredito que sim, que o Brasil, além de ser uma grande potência, ele tem possibilidades de crescer muito no cenário internacional e se tornar uma das grandes potências no mundo, não só na América Latina. Sim, e se a gente pensar que o nosso país, as dimensões continentais do nosso país, né, o quanto ele é protagonista na América do Sul, por conta dessas dimensões, por conta da diversidade, da pluralidade das pessoas, dos aspectos culturais também, né? Eu digo da existência do povo brasileiro e dessa relação diplomática que se estabelece. Eu acho que 2023 vai ser assim, um ano decisivo para que o país volte a ter essa posição de protagonismo aqui na América do Sul. A gente comentava no outro programa que participei sobre a questão do valor do real em alguns países da América do Sul, né, em que a moeda brasileira está valorizada. Então, acho que tem essa possibilidade, mas o país precisa responder agora para o mercado internacional, que tem potência, sim, que é um espaço que pode receber maiores investimentos e voltar a ter uma posição ali que ele tinha a questão dos BRICS, né? Dos países emergentes, e voltar a ver essa economia começar a andar. É claro que a gente tem a questão pandêmica que se instalou no mundo todo e parou esse crescimento, e agora a gente tem que se reinventar, né? Como que a gente faz para que o país volte a responder economicamente e atenda a sua população e também tenha boas relações aí com o exterior. Com o exterior. Eu acho que esse conflito também que a gente está passando ainda, Brasil, Ucrânia e
Rússia. Ucrânia e Rússia, apesar de ser cogitado o início de uma terceira guerra mundial, eu acho que o Brasil, como no mercado internacional, ele teve grande vantagem, e se os gestores souberem realmente administrar, seria uma boa oportunidade de voltar a ter o Brasil aí realmente entre essas grandes potências no mundo e principalmente na Europa, né, que são os primórdios da economia capitalista. Próxima notícia, que é a redução no preço do diesel para distribuidores. A partir desta sexta-feira 12, o preço médio de venda de diesel A da Petrobras para as distribuidoras passará de 5,41 para 5,19 por litro, uma redução de 0,22 centavos por litro. É a segunda baixa que ocorre no mês. A primeira redução foi de 0,20 centavos no dia 5 de agosto, quando o preço médio foi de 5,61 para 5,41 por litro, reais, tá? De acordo com a estatal, os novos valores acompanham a evolução dos preços de referência, que se estabilizam em patamar inferior para o diesel. Que responde um pouco toda essa movimentação que tem sido feita no país para a redução dos impostos, que impactam diretamente no preço de saída desses produtos, né? A gente até falou aqui na semana passada, né, quando teve essa primeira redução do diesel, que a gente questionou quando é que o brasileiro ia ver isso na base, Juliana. E a gente sempre questiona, né, porque assim, realmente a Petrobras acabou mais uma vez diminuindo, mas ainda não se viu isso na base. Vale lembrar, eu dei uma puxada, né, nas informações, de acordo com a revista Exame, que essa segunda redução acontece em meio à queda do preço, né, do barril do petróleo no mercado internacional, com os temores da recessão global derrubando o preço da commodity. Ou seja, já é a segunda vez que existe essa redução literal, e agora a gente tem que esperar para ver quando é que o brasileiro vai poder realmente sentir isso no diesel, porque o diesel é que comanda, né? Exatamente, é o responsável. É o responsável por grande parte do transporte de produtos, de mercadoria, serviços, né? E no outro programa que eu participei também, a gente comentava sobre a redução do preço da gasolina. Então, assim, os impactos disso vão começar a aparecer. Agora, de que forma que vai aparecer no global? Que é a redução do preço do transporte, mas também a redução do preço do produto que está sendo transportado, porque a gente sabe que esse custo ele entra dentro do preço final do produto, né? Então, tentar entender este movimento, principalmente acontecendo agora, em processo político, né, eleitoral, mas também considerando que é o respiro do pós-pandemia. Né? Então, como que a gente vai lidar com essas possibilidades de se rever, de ver esse país voltar a crescer, passar por esse tormento que foi a pandemia e começar a voltar a ver essa economia impulsionada, urgente, né? E a gente tem o direito de comprar as coisas, porque tá pela hora da morte, André. Exatamente. Literalmente tem produtos aí que estão pela hora da morte. Você olha assim, não, esse aqui eu não vou levar. Tem um similar, eu vou comprar o similar porque não tá conseguindo seria ainda muito o brasileiro bom, né, Márcio? O Márcio voltar a ter aquela questão da marca, né? Eu quero comprar a marca X porque eu gosto dela. Eu aprendi com a minha mãe que para fazer um macarrão tem que ser esse molho. Agora a gente compra o molho do mais barato. O molho do mais barato. É muito Primeiro, doido, né? Parabéns, né? Essa equipe aqui maravilhosa. Nós tivemos um programa aqui no intervalo, aqui como tá ao vivo. Seguraram maravilhosamente bem. Vambora, estamos aqui, parceiro. Falaram do diesel, espetacular. Estamos aqui. É a segunda redução, né? Sim, a segunda redução no mês, no início do mês, em menos de 15 dias. Áudio, que somam aí 42 centavos, 42 né? Então, na hora que você multiplica 20, nos 22. litros, né? Vai encher o tanque. Quantos litros dá? Sim, você calcula isso, e a gente estava até falando que, tipo assim, apesar dessa, tipo assim, ser beneficiário para a sociedade, para a sociedade no geral, parece ser a gente até pensa assim, né? A gente vai parar para pensar, ou de repente os opositores, né, da gestão vão pensar, isso realmente é uma medida populista. No momento em que a gente está passando por todo esse trâmite político, acontece todas essas reduções, todos esses pacotes de benefício, mas realmente é de se sentar em discussão, né? Precisa estar na pauta de discussão, mas realmente é um benefício que a sociedade merece, porque o cidadão realmente, como a Juliana disse, precisa ter o direito de compra, direito e poder de compra, né? Perfeitamente.
Ok, Vou além, né? Tá, A gente- Ok, o áudio, Maria Clara. Perfeito? Maravilha. Vou além aí para fechar esse assunto. A gente tem que ter o direito básico garantido, né? Sim. Né? Depois de uma notícia de 33 milhões de pessoas passando fome, mais não sei quantas milhões de pessoas sem emprego, essas medidas, tomara que elas sejam cada vez mais potencializadas e que se multipliquem de forma rápida, para que a gente recupere aí o nosso poder de vida nesse país. Eu sei que o Márcio quer passar para a próxima notícia Sim. e que elas sejam Bora. constantes, né? Porque realmente, a priori, o que está falando dos benefícios é que vai até o dia 31 de dezembro. Então, Vamos à próxima matéria desta manhã de sexta-feira. Vamos lá. Próxima. Corumbá e Serrana, em São Paulo, poderão financiar quase 93 milhões para a reabilitação de áreas urbanas. Os recursos serão provenientes do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, FGTS, por meio do programa Pró-Cidades do Ministério do Desenvolvimento Regional. A portaria que autoriza a operação foi publicada na edição desta quinta-feira do Diário Oficial da União. O município sul-mato-grossense contará com 83,1 milhões por parte do agente financeiro federal, além do aporte de 4,3 milhões da contrapartida do município, totalizando mais de 87,4 milhões de investimentos. Os recursos serão usados para a qualificação da orla do Porto Geral de Corumbá. As obras previstas são a organização de acessos de embarcações e dos banhistas e a criação de espaços para comercialização de pescados, além de preservar o patrimônio histórico, melhorar os serviços urbanos da região e remover as habitações irregulares. A proposta ainda considera a elaboração de projetos técnicos e estudos executivos de obras de urbanização e infraestrutura de pavimentação e drenagem, contenção de encostas e moradia habitacional. Já na cidade de Serrana, contará com 4,8 milhões provenientes dos recursos do fundo, além do aporte de 300 mil de contrapartida da prefeitura local, totalizando mais de 5,1 milhões de investimentos. No município serão feitas as regulações fundiárias, urbana e assentamento precário, localizado no Jardim Boa Esperança 2. O recapeamento e pavimentação asfáltica de ruas de acesso ao conjunto habitacional. Serão ainda reformadas 20 unidades e promovidas obras de construção de calçadas, drenagem urbana, reforma e ampliação do Centro de Referência e Assistência Social, CRAS 2, e obras complementares. Qual foi a ideia de trazer essa pauta para a gente discutir? Primeiro, o dinheiro vem do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. falando E a disso, gente, inclusive. a gente entende que são obras de infraestrutura. Essas obras de infraestrutura, o governo federal, e o que acontece? Nós temos essa análise do trabalhador que deveria estar rendendo para o trabalhador e, na verdade, o trabalhador está financiando obras públicas. Senhores. Sim, só para eu vou até começar, antes, Juliana, porque assim, eu vou precisar sair, que realmente eu tenho um compromisso, mas eu até esse financiamento me intrigou bastante, eu fui buscar, existe uma lei que é do artigo 8º da lei de 4.380, lei de número 4.380 de 1964, previamente habilitada pelo agente operador responsável pela correta aplicação e retorno dos empréstimos concedidos com os recursos do FGTS. Ou seja, o Ministério do Desenvolvimento Regional ele tem poder, de acordo com a lei, de emprestar. Eles não estão financiando com o intuito de estar fazendo a doação ou investimento, porque é um investimento público e de repente de não ter esse retorno. Então assim, o poder público tem a obrigação de devolver esse dinheiro, porque é como você disse, é um dinheiro que está vindo do FGTS. É o cidadão que está investindo. E qual é o custo que se empresta para o governo? É mais barato do que o custo quando o cara vai financiar o apartamento dele em 30 anos? Provavelmente não, né? Porque aí tem aqueles subsídios básicos de acordos entre governos que são feitos em discussões de mesas fechadas. A gente lembra que o Fundo de Garantia financiou a Rio-Niterói, financiou não sei um monte de coisa. Foi dinheiro do fundo que foi para um monte de lugar. E o trabalhador fica nos 5 mil. O André vai ter que se apresentar agora. Preciso ir, mas é claro que eu quero deixar uma dica de final de semana, que a gente costuma falar no final de semana, que é o espetáculo do Grupo Corpo, que está no Teatro Alfa, homenageando os dois grandes ícones, Gil e Caetano, que está completando 80 anos de idade, 80 anos esse ano. 84, na verdade, né? Não, 80 anos. 80 anos. Beijo, gente. A gente se vê na sexta-feira que vem. Culpa muito é nisso. Recursos do fundo
do FGTS utilizados para infraestrutura, me dá a sensação de que é o trabalhador pagando de novo o imposto que ele já paga, né, para financiar ações que a gente não sabe a potência que os municípios vão ter para devolver isso para a União, né? Então, o medo do calote, o Márcio, é o que me coloca em alerta com relação a isso, muito embora eu acho que também ajude a esses municípios a se estruturarem de forma né, a promover essa infraestrutura. Só que eu me questiono, foi bom o André trazer essa lei, vou levantá-la também, para poder entender, porque a gente acha que, a princípio, o impacto é positivo, por conta do apoio à infraestrutura das cidades. Mas será que abrirão novos postos de trabalho? De que forma isso se reverterá dentro do município com oportunidades de trabalho? E por que os recursos do fundo, do FGTS, não podem, de certa forma, também ajudar a financiar políticas para o trabalho, para ações de trabalho? Né, para a formação das pessoas para novos postos de trabalho. Então, acho que essa questão aí, a gente tem que olhar com uma lupa bem grande, entendendo que existe contrapartida no município, sim, mas se é um financiamento, olha que loucura, né? Você financia, vai ter que pagar tudo e você já entra com uma parte de contrapartida também. Tudo ok? Essa situação é uma atenção, porque está financiando, lógico que você tem que promover porque logo depois você tem que investir, porque você tem um número de pessoas que estão se aposentando e você vai ter que garantir que essas pessoas sobrevivam lá na frente, né? Muitas vezes o que se arrecada não se dá condições ao que se paga. Só que assim, o FGTS começou, nós éramos menos de 70 milhões de habitantes, hoje já somos 220 milhões. Não dá para dizer que a arrecadação não aumentou, que as coisas não aumentaram, que o Fundo de Garantia não está recolhendo mais, né, do que recolhia antes. Não dá para ficar olhando o dinheiro sair dessa forma assim, né? Há de se emprestar? Mas coloca as mesmas taxas para o trabalhador poder ter acesso ao seu dinheiro. Abre o financiamento, mas favoreça o trabalhador. Afinal de contas, o dinheiro é de quem? Né? E eu até agora acompanhando também toda essa questão do auxílio, do empréstimo, né, que as pessoas aí, o presidente sancionou, né, é um consignado em cima do auxílio, ou seja, a pessoa está precisando receber um auxílio do governo, o governo cede esse auxílio, e aí depois ele fala assim, eu consigo te antecipar aqui, mas você vai devolver com tanto de juro por cima. Então a pessoa vai se endividar num momento em que ela está passando uma privação de recursos. Se a gente olhar no macro, essa questão do FGTS também é isso. Você vai endividar um município que tem que retornar um recurso de infraestrutura que você não sabe de que forma e de que isso vai voltar. É a responsabilidade do governo dessa infraestrutura, né? E exatamente, para isso que você tem programas de desenvolvimento, de aceleração, enfim. O pessoal faz aquela pegadinha, né? Eu vendo o frango e o boi. O frango custa 10 mil, o boi custa 10 reais. Eu vou levar o boi. Não, só vendo os dois juntos. Espero que esses municípios consigam utilizar bem esse recurso e que consigam retorná-lo, porque, né, imagina, né, isso quebra a estrutura administrativa de uma cidade, né? Vamos colocar a próxima notícia, Maria Clara, e eu leio aqui. E aí a chamada de atenção aqui com relação à varíola dos macacos. Cubatão confirma primeiro caso. Cubatão tem o seu primeiro caso de varíola dos macacos confirmado pela Secretaria de Saúde do município e do estado. E até o momento, 5 das 9 cidades da região têm casos confirmados. Bom, é o primeiro caso de varíola dos macacos confirmado na cidade de Cubatão, e nós pedimos informação à Secretaria de Saúde e que nos mandou a seguinte nota, né? Perdão, a Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Cubatão. Nota de esclarecimento sobre a varíola dos macacos em Cubatão. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, um homem de 32 anos diagnosticado com varíola dos macacos está em Araras, interior de São Paulo, e ao realizar o exame cadastrou o endereço de Cubatão. A Vigilância Epidemiológica de Cubatão já entrou em contato com ele, que passa bem e é monitorado, está sendo monitorado também os familiares. Vale ressaltar que, apesar da notificação de ser de Cubatão, ainda não foi confirmado nenhum caso que de fato tenha ocorrido no município. Então, o que acontece, o que bem a Juliana falou, a Secretaria de Estado registrou sendo de Cubatão, né? Mas, na verdade, ele se encontra em Araras, né, da cidade. Isso. Que está em Araras e que confirmou
a infecção. Mas que, por hora, não há circulação da doença no município, né? Não tem nenhum temos caso nenhuma confirmado no município. É lógico, vai estabelecer se houve a contaminação, foi aqui, foi em Araras, onde foi a contaminação. A partir daí se pode ter uma ideia de que se realmente o caso é do município, se houve a contaminação no município ou não. Então o caso está em Araras, né? A pessoa foi diagnosticada em Araras, no interior de São Paulo, porém é um morador de Cubatão. Então essa é a questão aí que foi colocada. Então Cubatão seria a quinta, confirmando o caso, sendo ele infectado em Cubatão, Cubatão seria a quinta cidade a ter essa questão do vírus da varíola do macaco. É isso? Mas vale o alerta de proteção, de cuidados com a higienização, do contato físico, por conta, assim como se recomenda na questão da Covid, a varíola dos macacos também tem esse contágio facilitado pelos contatos com secreção. Então, vale esse alerta, porque a gente está numa região que os acessos a todas as cidades é muito fácil. E a gente já tem casos confirmados em Santos, em São Vicente. Então, acho que vale aí nosso alerta, a nossa atenção, nosso cuidado com as nossas crianças, com os nossos idosos, nos nossos protocolos. Eu acho que tem coisas, Márcio, que já viraram aí, que tem que virar rotina na nossa vida mesmo. A Covid veio e trouxe isso para nós, né? Dos cuidados que a gente tem que ter no contato com as pessoas. Então, vale o alerta, porque mais cedo ou mais tarde isso pode circular no município e a gente precisa conter com a maior energia possível. Tenho certeza de que toda a equipe da Secretaria de Saúde já está alerta e já está, sempre a gente vê as comunicações da Prefeitura de Cubatão nesse sentido, mas a gente precisa estar alerta também e ajudar o município com os nossos cuidados particulares na relação com as pessoas e principalmente notificando o serviço de saúde se sentir qualquer um dos sintomas. Tá aí? Então vale a pena você estar acompanhando isso. Vamos a mais uma matéria desta manhã de sexta-feira. Em 26 de agosto tem início o horário eleitoral gratuito no rádio e televisão, que vai até dia 30 de setembro para os candidatos que concorrerem ao primeiro turno. O prazo para registro das candidaturas a presidente, a vice-presidente da República, governadores e vice-governadores, senadores e respectivos suplentes, deputados federal e estaduais ou distritais, termina na segunda-feira, dia 15. Na terça-feira, dia 16, começa a propaganda eleitoral dos candidatos, incluindo divulgação na internet por alto-falantes, caminhadas, carreatas ou passeatas. O período da propaganda termina em 1º de outubro, véspera do primeiro turno das eleições que ocorre no dia 2 de outubro. As regras da propaganda eleitoral a serem seguidas pelos candidatos e observadas pelos eleitores encontram-se em cartilha lançada pelo Tribunal Regional do Distrito Federal, do TRF, que diz que podem ser aplicadas nas demais unidades da federação, dando caráter geral das normas de acordo com a assessoria do tribunal. A cartilha foi elaborada com base nas inovações ocorridas na legislação eleitoral, em especial na resolução do TSE, número 23.610 de 2019, que dispõe sobre a propaganda eleitoral, utilização de geração do horário gratuito de condutas ilícitas em campanha eleitoral e no calendário do pleito de 2022. A cartilha pode ser acessada no site do TREDF, que também oferece formulário para denúncias de propaganda eleitoral irregular. De acordo com as regras, ninguém poderá impedir a propaganda eleitoral nem inutilizar, alterar ou perfurar os meios lícitos nela empregados, bem como realizar propaganda eleitoral vedada por lei ou por resoluções da Justiça Eleitoral. A legislação estabelece que a realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral em recinto aberto ou fechado não depende de licença da polícia. O candidato, partido político, federação ou coligação que promover o ato fará a devida comunicação à autoridade policial com no mínimo 24 horas de antecedência. O segundo turno será realizado no dia 30 de outubro, caso nenhum candidato alcance a maioria absoluta dos votos válidos da primeira votação, conforme estabelece o artigo 77 da Constituição. A fonte é da agência Senado. As regras estão aí, Ju. As regras do jogo estão postas. A partir da semana que vem começa
a propaganda eleitoral. Na rua, na internet, nos jornais, entre as pessoas. Na verdade, toda essa corrida já começou ano passado, né? A gente aí vendo os posicionamentos dos principais políticos, dos partidos, das alianças, as federações que foram se reunindo aí ao longo do tempo, todo o processo político do país, no macro, né? O processo nacional do país interfere nas outras instâncias também, no sentido de a gente estar mais atento a quem são esses candidatos, estudem as biografias desses candidatos. Gente, é momento de consciência política. É momento da gente prestar atenção quem são esses nomes que vão nos representar. Então, quando você escolhe o seu candidato, é uma representação da tua vontade. E a gente já passou por tantas coisas nesse país, ao longo da história da democracia brasileira, que eu acho que uma das coisas que a gente sempre vê, e parece que é loucura, né? Toda essa movimentação com relação à Carta pela democracia, pelo Estado de Direito, democrático de direito, que são questões protegidas pela Constituição brasileira e que parece que entram num momento de ameaça todas as vezes que opiniões contrárias ao processo democrático são aí colocadas por políticos, né, diferentes esferas. Eu acho que o que vale é a gente ativar a nossa consciência, nosso conhecimento sobre a história do nosso país, sobre os processos econômicos, sociais do nosso país, para fazer uma escolha independente da escolha, uma escolha consciente. E o exercício do voto, Márcio. O exercício do voto. É acima de tudo, né? Eu tive olhando nas últimas eleições, na presidencial e também na eleição municipal, o número de abstenções é assustador. O número de abstenções faz um prefeito, dependendo do lugar, faz um deputado. Então, acho que é importante a gente entender o exercício. E olha que louco, né? Não vou votar, eu vou pagar então a multa. A multa é R$3, R$4. A pessoa prefere pagar a multa, é claro, do que fazer esse exercício de cidadania. E aí depois, quando ela é impactada por uma decisão ruim, por um caso de corrupção, por uma falta de um remédio no hospital ou do transporte que não funciona, aí vai lembrar que, poxa, eu não elegi, mas tu não elegeu ninguém, porque tu não votou. É um então, dia que você quer tirar de folga no ano que te prejudica 365 durante 4 anos, né? Eu acho que o nosso alerta, o alerta vale essa colocação, né? das redes de comunicação, Márcio, é muito nesse lugar do exercício, né? Da gente voltar a ter o exercício de votar. Esse período agora é aquele período chato, né? O pessoal vai ouvir o candidato falar, vai ver as pessoas pedindo voto, todo mundo acha, poxa, já vi isso antes, já acompanhei isso antes, e vai continuar acompanhando, porque isso vai fazer parte da sua vida sempre. Não é algo que você possa virar as costas e falar, não quero mais saber disso. Não. Se você não votar, você está envolvido. Se você votar, você também está envolvido. Então, o exercício da democracia é isso, você tem que realizá-lo. A questão é, você está apto a entender esse processo, a participar desse processo e entender a responsabilidade desse processo? Porque não adianta nada a gente ficar aqui falando sobre o FGTS, falando sobre essa questão que envolve tudo que é público, né, que é o governo, criticando o governo, apontando situações, trazendo a público notícias que mostram o descaso muitas vezes mostram a realização. Não adianta nada a imprensa fazer todo esse trabalho que ela faz, né, desenvolver, e muitas vezes as pessoas acham que a imprensa é o Ministério Público, e não é, que a imprensa é o fórum, e não é. Né? Nós podemos atuar aí na condição de levar esclarecimentos, levar denúncias, informar. Mas nada vale esse trabalho da imprensa se na hora do voto você não recordar de tudo isso e falar, opa, peraí, existem os fake news, existem isso, eu vou filtrar aquilo, tudo que você tem que filtrar, mas eu vou absorver o que é de positivo, né? O que é de verdade, e neste momento agora de decisão, eu vou fazer, né, uma revisão de tudo aquilo que eu ouvi falar sobre candidatos, sobre pessoas, sobre políticos, sobre o momento, e aplicar agora. A partir de agora, chegam-se as campanhas na TV.
Chegam as campanhas até você. Então é hora que o marketing vai trabalhar, é hora que a infraestrutura vai trabalhar, quem tem mais infraestrutura vai ter mais investimento, mas é hora que principalmente você, eleitor, tem que ter consciência. Exatamente. E você traz aí o alerta das fake news e isso é gravíssimo. A gente sabe o quanto que tem aumentado, né? Até por conta de toda a questão da tecnologia, o quanto isso é rápido, circula rápido, é no seu WhatsApp todo dia, é na sua rede social, seja ela uma ou outra. Tudo isso te invade, né? O processo político eleitoral te invade e te cobra um posicionamento. E muitas vezes quer induzir o seu posicionamento. Então, acho que vale, quando a gente faz esse alerta da consciência política, é porque você vive 4 anos para ter o direito de apontar a escolha. E aí precisa também fazer um alerta muito grande aos políticos brasileiros, Márcio, da responsabilidade. Responsabilidade social, cultural, econômica, política dessas pessoas. Porque se você coloca o seu nome ali à disposição para fazer uma representação e depois você faz a maracutaia debaixo dos panos, gente, né? É isso que muitas vezes descredita a pessoa que, olha, não vou votar mais, porque Não acredito mais em política. não acredito mais em política. Então também tem isso. A gente vive hoje o resultado da ausência das políticas públicas e da permanência de políticos corruptos, de pessoas irresponsáveis que estão aí nos espaços de poder e vão fazendo as coisas que acham que devem fazer. E isso é em todas as cidades, ou todos os estados, na nação, a gente tem que estar alerta. A nossa posição, quando eu digo, né, que existe isso, eu não estou dizendo que existe aqui, ou na cidade vizinha, ou no estado vizinho. A gente está alerta que essas coisas acontecem. E a partir daí a gente conseguir, e a partir daí a gente conseguir ativar essa consciência. Eu acho que o chamado é esse. Porque existem grandes exemplos de gestão, é a gente estudar, é a gente estar atento. Acho que a imprensa faz o seu papel e a gente precisa fazer o nosso, né? E os políticos aí que colocam o seu nome para credenciar, para representar a população, cada vez mais colocarem essa responsabilidade que tem diante de tudo que está se propondo. Acho que é isso. Perfeito. Maria Clara, temos mais alguma matéria? Encerramos por hoje? Estamos encerrando por hoje. Bom, sexta-feira é dia da gente colocar quais são as dicas, né? Para o final de semana aí, seja na TV, no cinema, onde nós possamos estar buscando a diversão, seja em família, para você aproveitar. Juliana, qual é a dica? E a dica que eu trago hoje é o Circuito Sesc de Artes, que vai estar na cidade de Cubatão, domingo, Dia dos Pais, das 4 horas da tarde até as 22, muita arte, muita cultura, teatro, dança, música, literatura, artes visuais, ou seja, é um finalzinho de tarde, começo de noite, com muitas atrações. É ininterrupto, Márcio. O Circuito Sesc já existe há 12 anos, Cubatão, 11, 12 anos, e Cubatão, desde a primeira edição, recebe o circuito. É uma ação do Sesc, das unidades Sesc, nas cidades próximas à unidade. E aqui a gente tem a parceria com o Sesc Santos e esse ano com o Sesc Bertioga também. E a gente está no roteiro 14 do circuito. Atende São Vicente, Bertioga, São Vicente, Itanhaém e Cubatão, salvo engano. E é uma programação vastíssima que vale muito a pena a gente prestigiar. Temos o vídeo, não temos? Vamos passar o vídeo da chamada do Sesc. Tá aí o vídeo do Sesc, a chamada, ok? Chamada do Sesc. Bom, começa às 16 horas, domingo, Praça da Independência do Jardim Casqueiro, e é ininterrupto. Começa uma atração, passa para outra. De domingo vai até? Não, toda a atração é domingo. É domingo, começa às 16 horas. É que começa a circulação hoje em São Vicente, amanhã, salvo engano, é Itanhaém, que está no circuito. E depois Cubatão. Então chega às 16 horas e segue até... Mas todo esse circuito, né, de ações, de atrações que o Sesc São Paulo está promovendo no estado, ele começou
começa hoje e vai até 28 de agosto. Maravilha. Então é uma intervenção do Sistema S, da política SESC de promoção da cultura nas cidades que são parceiras. Vai passar para o Cubatão E no o SESC é um domingo. grande parceiro da cidade. Passa para o Cubatão domingo às 16 Passa horas. para o Cubatão na domingo. Praça É uma Princesa. caravana Na de Praça cultura. de Independência. Vale a pena, tá vendo? Só um domingão, você depois... Almoça do com o almoço, paizão e vai para a todos os praça pais, vai da curtir Independência. A praça, né? Vai viver a praça. Maria Clara, dica... Bom, eu tenho a dica do filme 1917, que chegou na Netflix. Não é um lançamento recente, mas é um filme que vale muito a pena. Foi super elogiado pela crítica, tem vários prêmios e é realmente maravilhoso. E também o filme Cão, na Amazon, com Channing Tatum, que é uma história super delicada e que vai fazer muita gente chorar. O filme Cão... É aquele que era o vaqueiro? Não, é o com Channing Tatum. Ah, não, o outro é os Dogs, né? Ele vai levar um cachorro pra ser executado, porque ele é um cachorro de guerra que tem vários traumas, então é bem bonito, de verdade. Legal. E o outro filme é 1917, que inclusive é o filme que tem apenas um corte. Ele foi gravado direto, em câmera Sequência única, né? Sequência única. Espetacular o filme. E você vai perceber apenas um corte no filme, que é a mudança que a gente fala. Maria Clara, faz os cortes aqui de imagem pro pessoal perceber. Ó, eu tô aqui, aí cortou pra mim aqui. Aí vai cortar pra Juliana, que são as câmeras atuando. Nesse filme não teve corte, só teve um apenas, né? Então a câmera atuou direto. A gravação é espetacular, né? Bora assistir, né? 1917 é um filme que fala sobre a guerra. Estar antenado aí às produções. A cultura tem encontrado novo fôlego, né? Então, a gente precisa também prestigiar. E acho que são momentos que a gente se promove o lazer, né, interno, conhecimento também. Maravilha. Então, cada vez mais. Elvis ainda está em cartaz, tá valendo Elvis, né? Tá valendo, isso que é muito Não bom, assisti ainda, Márcio, vamos? Também, muito, falaram muito. Bora, bem Maria do Clara, filme. assistiu Elvis? E aí vamos assistir Elvis, né? A Netflix, os streams estão aí bombando com muita coisa aí para você. Se quiser ficar maratonando aí, fique à vontade, né? Juliana, cartaz alguma coisa na cidade, além do Sesc, peças? Nossa, tem a apresentação amanhã do coral. Do conservatório na igreja matriz em Cubatão, e festividades aí da padroeira, né? Dia 15 é Sim. feriado, né? Então dia 15, dia da padroeira Nossa Senhora da Lapa, padroeira de Cubatão, né? Então amanhã tem, os eventos começam, né? A semana festiva já começou, e amanhã tem, durante a missa, após a missa, perdão, tem a apresentação do coral. Segunda-feira é feriado, né? Feriado. Feriadão. Feriador. Feriadão. Sextou com feriado. Mas você estava falando de atrações, né? A cidade está produzindo trabalhos, né? Eu sei que a Encena Brasil tem trabalho aí em produção. Teatro do Caos está ensaiando todos os dias o Caminhos da Independência, que será em setembro. A Flair Produção Cultural também ensaiando o Crepúsculo Cubatense, que será nos Monumentos da Serra do Mar, os dois trabalhos. O Coletivo 302 está com uma exposição, que é a quarta parte do projeto deles, chamado Revoada Cuipataã, que fez uma excursão em alguns bairros da cidade, Pilões, Vila dos Pescadores e Bolsão, fazendo registros dessas localidades. Eles montaram um mobiliário urbano, que é uma estrutura que está montada na frente da Secretaria de Cultura, e todos os dias você pode passar por lá, ver as obras que foram feitas por moradores da cidade, que participaram de um projeto de fotografia. E esse projeto da exposição, Márcio, está também fazendo um trabalho com as escolas. As escolas passam pela exposição e depois fazem uma dinâmica também de reprodução dessas obras para ampliar o olhar sobre a cidade. É um projeto lindo. Esses 2 dias agora a exposição está fechada por conta desse mau tempo que a gente teve, né? A variação de ventos. Então o pessoal fechou o mobiliário, mas volta à exposição na terça-feira, e eu convido que até o final do mês, e tá lindo o trabalho. Maravilha. Lembrando, gente, que neste 7 de setembro é comemorado 200 anos da independência. Os monumentos da Serra do Mar, eles foram em comemoração ao centenário da independência. Então esses monumentos que aí estão vão completar 100 anos.
Sim. E nós completamos 200 anos de independência. Então, é uma data especial e vale a pena a gente parar para refletir um pouco. E, Márcio, você está Sim. trazendo essa questão dos monumentos. E setembro vai ser um mês bonito para Cubatão, porque tem a questão da comemoração do 7 de setembro, né, desses trabalhos Sim. que vão se apresentar nesses monumentos, dos roteiros, do roteiro turístico que já existe por ele. E em 16 de setembro, o Coletivo 302 vai se apresentar no Mirada, que é o Festival Ibero-Americano de Artes Cênicas do Sesc. É um trabalho de Cubatão participando do Festival Internacional de Artes A Cênicas. Vila Paris, não é? A Vila Paris estará no Mirada, dentro dessa programação também que abarca aí o uso de um dos monumentos da Serra, que é o Cruzeiro Quentista. Tá, Então, perfeito. muita coisa boa para acontecer em setembro aí. Setembro promete. Agosto é mês do cachorro louco, mas também não podemos descartar não. Promete. Maria Clara, encerramos? Encerramos, só pra dar um detalhe, o nome do filme é Dog, A Aventura de uma Vida. Dog, a Aventura de uma Netflix? Amazon. Amazon. Dog, a Aventura de uma Vida. Juliana, gratidão, obrigado pela participação. Sempre um prazer, agradeço também ao secretário Zeca, que sempre me autoriza a vir aqui para conversar com você, para a gente falar de cultura. E agora, nesse exercício de falar de diversos temas, eu adoro o formato do programa, do Virtual News, e que bom que a gente tem esse espaço para divulgar as opiniões, para falar sobre as coisas que a gente tem visto produzir na cidade. E, de fato, Márcio, você cumpre um papel fundamental para a imprensa da cidade com esse programa, com a versatilidade que você tem dele e a coragem de colocar temas diversos para a gente conversar, né? Gratidão sempre, muito obrigada. Obrigada, Maria Clara, e um bom final de semana para todo mundo. Maria Clara, agradecendo a participação. Lógico, hoje tivemos problemas técnicos, eu peço desculpa para você, mas como o programa é ao vivo, isso acontece, né? E nós somos seres humanos, todos nós somos suscetíveis a esses momentos. É claro, imagina os equipamentos eletrônicos, né? Opa! É um problema já que a gente está solucionando e seguindo em frente. Antes de mais nada, sextou, fim de semana memorável, mas domingo, Dia dos Pais. Dê um abraço. Fale uma palavra carinhosa, né? Mostre o seu carinho, mostre o seu amor, demonstre o seu respeito e, principalmente, valorize esse seu dia. Né? Valorize esse dia. Se você tem pais ainda vivos, estejam com eles, se possível, mande uma mensagem. Se possível, liga, né? Ligar é bom, né? Ligar é bom. Fala, ligar é bom, pai, mas conviver é melhor. E aí eu vou aproveitar aqui um segundinho só. Pai, seu Vicente, te amo. Gratidão por tudo que o senhor fez por mim, por todo o acolhimento que o senhor tem, todo o carinho. O senhor é um exemplo para mim e muito obrigada. Tá aí? Uma homenagem ao Dia dos Pais. Aproveite o domingo em família, aproveite o domingo com seus pais. Feliz Dia dos Pais. Feliz fim de semana. Fique com Deus. E até terça-feira, porque segunda-feira é feriado, né? Segunda-feira é feriado. Pegou uma folga, Márcio Peguei uma folga. E feliz Dia dos Pais para você, Obrigado. que tem uma preciosidade que é a Maria Clara. Felicidade para vocês. Obrigado. Fique com Deus e até terça-feira, às 9h30 da manhã, se Deus quiser.